dias. Agora sim, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo Socialista, de forma desajeitada, diria mesmo trapalhona e a empurrar com a barriga, ao mesmo tempo populista e eleitoralista, lança projetos que não saem do papel, mas que com a sua indefinição causam prejuízos que afetam severamente o interesse nacional. Para o Partido Socialista, o que importa é criar a ideia que mais dia, menos dia, as obras se vão efetuar. Mas também, se não se efetuarem, não é por sua irresponsabilidade. O problema até pode ser das aves, dos ambientalistas e, quiçá, até da própria oposição. Certo é que gastam milhões de euros ao erário público, em estudos, acabando esses projetos de investimento sem qualquer retorno para os portugueses. São obras inúteis, mal projetadas, sem qualquer estratégia de desenvolvimento e exemplos disso, para além deste aeroporto do Montijo, temos o tema da ferrovia, cujos comboios caem aos bocados, mas o Ministro vem dizer que investimento na ferrovia agora é que é. Também vai assim ser com a linha circular do metro em Lisboa. Um projeto faraónico que, depois de lá enterrar 260 milhões de euros num buraco de 1.700 metros, o mais caro do mundo, não passará de um carrossel para turistas. Mas, Sr. Deputado, existem algumas perguntas a que o Governo deve uma resposta. E passados dezenas de debates, perguntas regimentais dos partidos, o Governo nunca responde. Na nossa ótica, a resposta a estas questões dará a noção da dimensão e do interesse público deste investimento e se faz algum sentido ou não a sua execução. E por isso gostaríamos de saber a opinião do PCP. Portanto, Sr. Deputado, deverá ser o novo aeroporto o hub do transporte aéreo nacional ou apenas mais um aeroporto? Deve no futuro substituir a Portela, que será desativada, ou devem ser mantidos os dois em simultâneo? Nos acessos ao aeroporto deve ser privilegiado o transporte público ou dever-se-á manter o acesso através do transporte individual e apenas rodoviário? Deverá o futuro aeroporto servir como plataforma giratória intermodal entre vários tipos de transportes, aéreo, marítimo e ferroviário, ou simplesmente deixar cada modo de transporte na sua quinta, não se interligando? Deverá ainda ser efetuada ou não uma aposta séria no transporte de mercadorias? Ou não valerá a pena olhar para esta dimensão? Senhoras e senhores deputados, o Governo, para além de não ter projeto, não ter obra, vou terminar, Sr. Presidente, empurrou com a barriga e acontece que não tem sequer definido um conceito. Por isso consideramos que foram 4 anos perdidos em matéria tão importante quanto o sistema aeroportuário português. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Bruno Dias. A discussão sobre o novo aeroporto dura desde 1969 e, em tantos anos de estudos comparativos que nunca identificaram o Montijo como a melhor opção, num passe de mágica, todos esses anos se converteram numa decisão tomada, assinada, fechada e sem plano B. E nós vamos à procura das razões para este facto consumado sem nenhuma base histórica. E são todas más. A opção pelo Montijo é uma opção de curto prazo, 2050 ou, na pior das hipóteses, 2034. Não é uma opção estratégica, porque é escolhida apenas para aumentar a capacidade da Portela rapidamente. Ou seja, o Montijo, com o seu prejuízo ambiental e para as populações, não passa de um efeito colateral da decisão de negócio entre a ANA e o aeroporto da Portela. É um aeroporto limitado, sem possibilidade de expansão e que nos limita todas as opções de futuro, e é um aeroporto low cost porque a ANA não quer gastar nem mais um cêntimo do que aquilo que é necessário para construir um apiadeiro no Montijo. E não quer gastar nem mais um cêntimo do que aquilo que é necessário para garantir que o transporte é feito a 60% por via rodoviária pela Lusoponte, da qual é acionista e, portanto, quer ganhar também esse dinheiro e, por essa via, também meter ao bolso depois da privatização da ANA ter sido feita a preço de saldo. A prova de que a ANA não quer gastar nem mais um cêntimo é de que já veio reclamar sobre as poucas e parcas e baratas medidas de mitigação de 48 milhões de euros que não resolvem os problemas, mas foram propostas pela APA. É um aeroporto que põe em causa a saúde e a qualidade de vida das populações e põe em causa um dos estuários mais importantes da Europa. E não foi feito um estudo comparativo que provasse que esta era a melhor solução.
Não foi feito um estudo comparativo, porque esse estudo comparativo provavelmente provaria que o Montijo nunca foi nem será a melhor solução para a construção de um aeroporto internacional. E, sobretudo, não foi feito um estudo comparativo para retirar ao país a possibilidade e o poder democrático de decidir sobre um investimento estratégico tão importante, e termino, Sra. Presidente, como o investimento aeroportuário. Este é um negócio do Bloco Central, feito à medida dos lucros da Vinci, e pergunto-lhe, Sr. Deputado, se este não é um negócio que prejudica o interesse nacional. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas. Permitam-me, antes de mais, que pergunte ao deputado do PCP se consegue identificar este recorte de jornal. Pois eu digo-lhe, Sr. Deputado, é o Diário Popular de 1968. E não se distraiam com outras notícias, porque aquilo que realmente importa é a parte onde se pode ler que continuamos a aguardar por uma solução para o novo aeroporto de Lisboa. Entretanto, o homem foi à Lua, deu-se Woodstock, enfim, houve uma míriade de evoluções, e o que não houve foi uma decisão sobre o novo aeroporto. E, Sr. Deputado, permita-me que lhe coloque a seguinte questão. Se o Sr. Deputado se deixa enlear na luz e hesitação de que existem obras públicas que não têm impactos. Se existem impactos que não sejam mitigáveis. E perguntar-lhe, Sr. Deputado, se é possível ou não é possível que possamos desenvolver a nossa economia, recolocar Portugal no trilho do crescimento económico acima da média da União Europeia, preservando também a qualidade de vida das pessoas. Nós acreditamos que é, e acreditamos que esta é uma solução que, ao contrário do que os seus deputados têm dito, é uma solução que é boa para o interesse nacional, é uma solução que é boa para aquelas populações. Porque, repare, Sr. Deputado, o esgotamento da capacidade aeroportuária não são palavras que nós aqui referimos apenas por referir. São 600 milhões de euros que todos os anos perderíamos por falta de decisão política. E repare também que nós falamos do turismo, falamos do nosso desenvolvimento económico, mas isso também é importante para a vida das pessoas e para a qualidade de vida das pessoas. E dizer-lhe mais, os empregos, os milhares de empregos, diga-se, que vão ser criados de forma direta, indireta e induzida, são também eles bons para a economia, mas para a vida das famílias portuguesas. Mas, Sr. Deputado, esta lógica de uma APA boa e de uma APA má, conforme a APA diz ou não diz aquilo que nós queremos dizer, é coisa que não se pode aceitar, Sr. Deputado. Porque o PCP não pode defender a APA quando a APA defende o que está no programa do PCP e dizer que a APA já não é idónea quando aquilo que lá está não era aquilo que os senhores queriam que tivesse. Sr. Deputado, permita-me que lhe faça também um sublinhado. É que a maioria das câmaras municipais, a maioria das entidades que foram ouvidas está a favor do desenvolvimento do país, está a favor deste investimento. E eu voltaria à capa para finalizar, Sr. Deputado, só com uma diferença. É como o 21º Governo decidiu e o 22º Governo vai concretizar, a única novidade, a grande novidade é que ao final de 50 anos Portugal não vai ter que continuar a aguardar, ao final de 50 anos o nosso país vai finalmente entrar no desenvolvimento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD, ouvimos com atenção nas suas palavras as críticas do PSD ao atual Governo e ao anterior Governo PS e as questões que o Sr. Deputado aqui suscitou relativamente a este projeto em concreto são da maior pertinência. São, aliás, tão pertinentes que nós durante uns segundos quase nos esquecemos que esta é a solução que o PSD defende. Aliás, quando nós ouvíamos as dúvidas que o Sr. Deputado e o PSD aqui trazia e as questões pertinentes que trazia sobre esta opção desastrosa de fazer aquele apiadeiro na base aérea do Montijo, quase que nos esquecemos que foi mesmo por causa das opções do Governo PSD-CDS que as coisas hoje estão como estão. Porque foi não só a privatização da ANA Aeroportos, como aquela opção que os senhores sempre defenderam da Portela mais Montijo, e é aí que nós estamos hoje e é nesse combate que nós estamos a denunciar aquilo que os senhores agora querem também aparecer como manifestando dúvidas. Esta é a vossa solução. E as vossas críticas até hoje não foram por ser ali ou por ser assim. É por ser devagar, porque os senhores já queriam ter isto construído. Senhora Deputada Joana Mortágua, os estudos de avaliação e comparação sobre as opções para o novo aeroporto começaram em 1969, de facto, mas até hoje não houve nenhuma avaliação, nenhum estudo técnico, nenhum estudo comparativo que defendesse como melhor opção do que qualquer outra
a opção pela localização na Baseira do Montijo. Nenhuma. E as populações dos concelhos limítrofes, as populações da margem sul, que passam a ser confrontadas com impactos gravíssimos para a própria saúde, e escusa de vir o Governo e a ANA Aeroportos e a Vansi, e seja quem for, prometer medidas de vidros duplos, insonorização de fachada, seja o que for, porque essas medidas são isso mesmo, fachada. Porque as pessoas, quando estão na rua, nos parques e nos jardins, as crianças nos pátios das escolas, nos recreios, etc., não há vidros duplos que as defendam, porque a situação de 24 movimentos por hora sobrevoo numa zona de grande sensibilidade como é aquela, naturalmente que é inaceitável e não deixaremos de a denunciar. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que a ANA Vansi está a apostar num negócio milionário, pago com o dinheiro das taxas aeroportuárias e das isenções e benefícios que tenta obter com esta opção, mas principalmente que é pago à custa do sacrifício e do sofrimento de milhares e milhares de pessoas que são confrontadas com uma imposição de uma localização e de um impacto para a sua vida e para a sua saúde que de todo em todo seria inaceitável e, além disso, seria evitável, Sra. Presidente. Para terminar, Sr. Deputado do PS, o senhor faz muito bem em entreter-se a ler capas dos jornais de há 50 anos, mas fazia muito melhor ler uma coisa bem mais recente e até bem mais atual, que é a resolução do Conselho de Ministros número 13 de 2008, que define que ao fim da análise feita pelo Laboratório Nacional da Engenharia Civil, o Governo PS, na altura, homologou o relatório do LNEC e concluiu que a melhor solução era construir aonde? Na zona do Campo Tiro de Alcochete. Veja lá, Sr. Deputado, as leituras que o senhor anda a fazer, porque mais vale ler o Diário da República e as regras do Estado de Direito. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada. E já agora permita-me que alerte as diferentes bancadas para a necessidade de inscreverem as senhoras e os senhores deputados que queiram fazer pedidos de esclarecimento durante a intervenção da senhora deputada. Muito obrigada. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, estão todas as condições criadas para que, efetivamente, possa ser um bom início de ano letivo. No seu original português, foi isto que disse o Sr. Ministro da Educação na abertura do ano letivo a 10 de setembro. Tiago Brandão Rodrigues aproveitou a ocasião para, em tom tranquilizador, afirmar que neste ano letivo as escolas contarão com mais 3.500 assistentes operacionais. E que bem soa a propaganda do Governo. A não ser, claro, que se seja diretor, professor, funcionário, aluno ou encarregado de educação numa escola como a EB23 Francisco Arruda, em Lisboa, ou a Escola Secundária de Meio Martins, em Sintra, ou a Escola Secundária da Ramada, em Odivelas, ou a Escola Secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra, ou a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão. Porque para estas, como tantas outras, parecem ser incapazes de materializar em efetivos funcionários as palavras do Sr. Ministro. De resto, a Sra. Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares vem mesmo responsabilizar as escolas pela atual situação, embora diga muito convicta que em breve serão colocados os assistentes operacionais em falta. Uma brevidade que se arrasta desde 2016, mesmo após a revisão da portaria de rácios. Mas o ano letivo começou também com outros anúncios e novidades. No seu programa, o Governo propõe, e cito, criar um plano de não retenção no ensino básico, trabalhando de forma intensiva e diferenciada com os alunos que revelam mais dificuldades. Dito de forma simples, o Ministério da Educação quer decretar o fim dos chumbos até ao 9º ano, explicando que com isso terá uma poupança anual de 250 milhões de euros. Comecemos pelo mais fácil e menos importante, as contas. Segundo a tutela, cada ano reprovam 50 mil alunos e cada aluno custa ao sistema público 5.000 euros. Ora, um vezes o outro e lá se chega a uma alegada poupança que, na verdade, não existirá nesta magnitude. Porque as 50 mil retenções não implicam a constituição de novas turmas e a contratação de mais professores. Esses alunos acabam por ser incluídos em turmas já existentes e só residualmente são formadas novas turmas com acréscimo de custos.
Fosse este um governo de direita e tanta ênfase em euros seria motivo de acusações de mercantilização do ensino. Mas agora acho que gostam de chamar a isto contas certas, apesar de clamorosamente erradas. Aqui chegada, tenho de abrir um parênteses porque finalmente obtivemos do Ministério da Educação um referencial para o custo por aluno na escola pública. Agora, tem de ser este o valor a usar pelo Estado no financiamento às escolas com contrato de associação. Caso contrário, ou estão a enganar esses colégios, ou estão a fazer propaganda quanto à poupança com o fim dos chumbos. Fechado o parênteses, vamos ao que realmente importa, à matéria de facto: decretar o fim das retenções. A questão está posta ao contrário. O que importa em educação é que os alunos aprendam. A missão da escola cumpre-se não quando um aluno transita de ano, mas quando efetivamente aprende. Trocar a ordem das coisas é estabelecer o facilitismo, que pode fazer maravilhas pelas estatísticas, mas é enganador e penalizador naquilo que efetivamente conta: a vida presente e futura dos alunos. Quero com isto dizer que somos ferozes defensores das retenções? Naturalmente que não. A retenção tem sobretudo um efeito dissuasor e é um instrumento de fim de linha, que só deve ter lugar quando todas as estratégias e meios falharam com aquele aluno em particular. E é essa a questão central. Todos os alunos têm que aprender, todos os alunos podem aprender. Assim as escolas tenham autonomia e meios para ajudar todo e cada aluno nesse processo. E, de facto, assim tem acontecido. Como prova, a descida das taxas de retenção e desistência ao longo dos anos. E tem acontecido graças à autonomia das escolas, caminho iniciado num governo PSD-CDS. Ora, ainda mal secou a tinta da anunciada autonomia e flexibilização curricular do Decreto-Lei 55/2018, já a tutela regressa atrás, centraliza e, por decreto, diz que as retenções vão acabar. Porque não confia a tutela nas escolas para prosseguir o seu trabalho, que a educação é sempre lento e que tem vindo a produzir resultados. Porque não dá às escolas os meios concretos de que precisam para poder desenvolver as suas estratégias com maior eficácia em ambiente de autonomia. Acredita o Ministério da Educação que o resultado obtido pelas 6 escolas que integraram o projeto piloto de inovação pedagógica e que, de facto, reduziram os chumbos, se replica apenas com anúncios de poupanças, mas sem investimento e sem garantir condições prévias de eficácia? Não somos ferozes defensores dos chumbos no CDS. Somos ferozes defensores dos alunos. Por isso, afirmamos-nos frontalmente contra a propaganda enganadora em que inevitavelmente se transformam estes anúncios. Poupar dinheiro à custa de uma geração que pagará caro um governo que quer ficar bem nas estatísticas. O Sr. Ministro da Educação andou desaparecido uma boa parte do último ano. Deixou de ser visto, deixou de se ouvir e tornou-se particularmente bom nisso e por isso. Mudou de um governo para o seguinte numa espécie de passagem administrativa. E talvez seja esse o único caso conhecido em que alguém beneficiou. Fiquemos por isso mesmo. Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada, tem 5 pedidos de esclarecimento. Deseja responder 2, 3. Muito bem. Tem a palavra a Senhora Deputada Bebiana Cunha, do PAN, para um pedido de esclarecimento. Obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, se no final do primeiro ano de escolaridade uma criança não está a ler, começará a ter problemas e assim se inicia o seu ciclo de insucesso. A maior parte dos adultos tem noção de que aprendíamos matérias, por exemplo, no 6º ano, que hoje são matérias do 4º ano e o nosso nível de desenvolvimento cognitivo não teve seguramente um salto assim tão significativo. Há que admitir que determinados conteúdos não estão de acordo com o respectivo nível de desenvolvimento cognitivo e emocional das nossas crianças e jovens. Sabemos que, regra geral, quando uma criança faz algo bem feito, se despoleta uma sensação de bem-estar. Já o insucesso causa stress, o que muitas vezes bloqueia a capacidade de raciocínio. Se a criança tem medo de errar, não está seguramente
em condições de aprender. O PAN defende a criação de uma equipa transdisciplinar que vise a análise dos programas curriculares com vista à redução de conteúdos. Pergunto, Sra. Deputada, estará o CDS disponível para acompanhar o PAN nesta proposta? Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, saúdo-a por ter trazido o tema da educação a este plenário da Assembleia da República. Sra. Deputada, começar por mencionar a abertura do ano letivo como o exemplo de algo que não correu maravilhosamente bem, porque tudo tem sempre os seus problemas, vindo de um partido que, do tal anterior governo, que foi o verdadeiro exemplo do que é fazer a maior atrapalhada possível na abertura do ano letivo, não parece que tenha sido muito feliz. Mas, enfim, felizmente, atualmente, os padrões de comparação são a eficácia e a competência da abertura do ano letivo que o Governo do PS tem conseguido fazer todos os anos, ano atrás de ano, e vai continuar a fazer, porque esse é o nosso padrão de exigência, não é o tipo de abertura do ano letivo que os senhores faziam quando eram Governo. A senhora deputada fala de educação, mas fala pouco de resultados, daquilo que realmente interessa. O país atingiu, em 2018, a taxa de abandono precoce de educação e formação mais baixa de sempre. Um mínimo histórico. Nunca o abandono escolar foi tão baixo. A senhora deputada referiu, de passagem, as taxas de retenção e desistência que têm vindo a melhorar, depois de terem hesitado num certo governo anterior do anterior que nós conhecemos. Mas isso não resulta do acaso. Isso resulta, senhora deputada, de investimento, plano de promoção do sucesso escolar, trabalhar para fazer com que as escolas se dediquem a que todos aprendam mais e aprendam melhor. E sim, os senhores deputados do CDS e governantes do CDS padecem de algo que o senhor professor David Justino, enquanto presidente do Conselho Nacional de Educação, chamava uma cultura da retenção. Os senhores, com o evoluir do debate, já não têm aquele descaramento para dizerem que é preciso voltar aos exames que não existiu em nenhum país civilizado do mundo, só existiu em Portugal. Já não se tem descaramento para isso. E voltamos... Conclua, Sr. Deputado. Termino, Sra. Presidente. Mas queria deixar uma pergunta muito concreta à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Com o reforço enorme que tem sido feito em meios nas escolas, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos especializados, aos milhares e sem a precariedade que os senhores praticavam, conclua, Sr. Deputado. A pergunta que lhe faço é esta. Tem alguma explicação? Valoriza de alguma maneira a capacidade de gestão para explicar porque é que em algumas escolas há recorrentemente um foco na falta de profissionais e noutras escolas Muito isso nunca obrigada, acontece, Sr. Deputado. e noutras escolas consegue-se gerir de forma a que as Tem de escolas concluir, funcionem Sr. bem. Deputado. Esse é o termino, Sra. Presidente, com esta pergunta muito simples. Estamos apenas a querer atirar mais dinheiro Deputado, tem e de maior concluir. quantidade de profissionais ou estamos a querer enfrentar os problemas de gestão concretos que podem melhorar o sistema educativo? Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço que as senhoras e os senhores deputados se cinjam ao tempo regimental. Tem a palavra a Sra. Deputada... Não tem, tem a Sra. Deputada Ana Rita Bessa para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço as questões de ambos os senhores deputados, começando pela Sra. Deputada Bibiana Cunha, não me leva a mal, mas eu não conheço a proposta do PAN, por isso não me vou pronunciar sobre ela. De resto, a posição do CDS sobre esta matéria de uma revisão curricular é conhecida. Nós entendemos que deve haver, antes disso, uma revisão dos ciclos de ensino, depois, eventualmente, uma revisão curricular. Não sei se o emagrecimento é a melhor forma, mas uma revisão não tem que necessariamente passar por um emagrecimento, tem que passar por um pensamento feito pelas sociedades científicas e não pela política e pelos políticos. Não somos nós que estamos capacitados para fazer essa avaliação. E, portanto, isso chegará a seu tempo e quando a proposta do PAN vier, analisaremos com certeza. Em relação ao Sr. Deputado Porfírio Silva, Sr. Deputado, nós não podemos estar mais de acordo que são os resultados que realmente interessam. E eu acho particularmente interessante a sua intervenção por isto.
Porque aquilo que nós quisemos alertar aqui neste plenário, nesta primeira sessão, é exatamente para o facto de passar a ser, com a medida do Governo, irrelevante o resultado, pelo menos até ao 9º ano. Porque, Sr. Deputado, veja bem, se as transições passarem a ser administrativas, todo e qualquer aluno vai passando até ao final do 9º ano, ficaremos no escuro sobre o seu percurso até ao 9º ano, à altura em que, a não ser que o PS tenha mudado de ideias, há um exame. Portanto, o Sr. Deputado vem aqui dizer que essa coisa dos exames, que não existe em nenhum país civilizado. Bem, Portugal é um país civilizado e tem exames no 9º ano e no 12º. A não ser que o Sr. Deputado vá propor com a sua bancada ou vá juntar-se ao Bloco para acabar com os exames no 9º ano, haverá sim um exame no 9º ano. E não nos parece que seja a melhor forma de resolver o problema do insucesso escolar prolongar passagens administrativas de forma centralizada, decretando que nenhum aluno pode chumbar, para depois, quando chegar ao 9º ano, chumbarem que nem tortos ou chumbarem no 12º. Por isso lhe disse, se tivesse estado com atenção, teria reparado que sim, tem havido uma descida continuada nesta década da taxa de retenção e desistência, que isso tem acompanhado vários governos, tem a ver com medidas implementadas na linha da autonomia e nunca abdicando de uma cultura de trabalho e esforço e de uma cultura de exames que permita aferir do trabalho que foi realizado e do processo e do percurso dos alunos. Portanto, para mim a novidade deste debate, Sr. Deputado, é a sua acessão de que os exames são uma coisa que não fazem sentido em Portugal e que provavelmente vai propor o seu fim. Vou reter isso e perguntar-lhe em tempo útil. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Continuando com os pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Germana Rocha, do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Começo por saudá-la pelo tema que trouxe hoje a debate, o caos que infelizmente se vive atualmente no setor da educação. Todos os dias assistimos a greves e protestos nas escolas por falta de funcionários, como é o caso da EB1 da Vilarinha no Porto, da Escola do Monte da Caparica ou da Escola Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, entre muitas outras. O ano letivo iniciou a 13 de setembro, estamos em novembro e a cada dia que passa temos mais escolas a encerrar. E isto porque o Governo, na anterior legislatura e em 4 orçamentos do Estado, aprovados pela Geringonça, para além de não ter sido capaz de resolver o problema, ainda o agravou. E o resultado que temos hoje é alunos sem aulas, pais que diariamente temem pela segurança dos seus filhos, alunos com necessidades educativas especiais sem transporte adequado, que esperam meses a fio pela autorização do Ministério da Educação, como é o caso da Escola Básica Eugénio de Andrade, no Porto. Temos ainda escolas com professores e técnicos por colocar e até professores que têm que levar aquecedores e mantas para se aquecerem. Temos escolas sem um mínimo de condições de higiene porque as obras não avançaram, sendo que em muitas nem o amianto a retiraram. Portanto, Sra. Deputada, julgo que concordará que estamos perante uma legislatura perdida no que aos serviços públicos diz respeito e, mais concretamente, para o setor da educação e da escola pública, com o mais baixo investimento que há memória, em que um governo apoiado pelas esquerdas, que agora lavam as mãos como Pilatos, se limitou a enganar com promessas e mais promessas alunos, pais, professores, diretores, funcionários e toda a comunidade educativa. Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, o tema que nos traz é sem dúvida atual e quanto ao caso específico da falta de trabalhadores na escola pública, é de facto lamentável o cenário que se vive. Escolas a fechar de norte a sul do país, alunos com necessidades especiais sem o devido transporte ou acompanhamento, serviços de apoio escolar encerrados e depois a gigantesca precariedade, exaustão e baixos salários. Há pouco uma colega sua de bancada falava em não esperar vir assistir ao canal História. Pois, esperamos bem que não, pois
Nem os alienígenas construíram as pirâmides, nem a falta e a precariedade dos trabalhadores da escola pública caíram do céu aos trambolhões. E pelo menos desde 1986, quando não antes, que milhares de trabalhadores foram vítimas de promessas por cumprir de sucessivos governos quanto à resolução da precariedade e da falta de pessoal, onde se incluem precisamente os governos que contaram com a participação, imagine-se, do CDS. A pergunta, senhora deputada, é qual das caras de Jano assume hoje o CDS? A de ter mandado 15.500 trabalhadores das escolas para a rua entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012? A do governo que aplicou um corte de 23,6% no financiamento do ensino básico e secundário entre 2011 e 2014? A do governo que reduziu o rácio de auxiliares e administrativos? Oh, senhora deputada, e vem falar da qualidade do processo de ensino-aprendizagem a propósito da não retenção. Mas acha que estas medidas todas não têm qualquer impacto naquilo que é a qualidade do processo de ensino-aprendizagem? Todas as medidas que foram tomadas destruíram precisamente, pelo seu governo, destruíram precisamente a qualidade desse processo, puseram ainda por cima, não contentes com isto tudo, ainda aos alunos a levar com exames nacionais na cabeça. Pois, de facto, não é este o caminho, senhora deputada. Não é o caminho que está a propor o CDS, que vai ser o caminho da valorização da escola pública e dos seus trabalhadores. Não passa pelo cenário atual, como não passa pela prática política do CDS. E a bem dizer também do PSD. O que é preciso, senhora deputada, é mais investimento, mais trabalhadores com vínculo estável. É preciso mais respeito pelos direitos de quem estuda e de quem trabalha na escola pública. É preciso alterar os rácios de trabalhadores não docentes. É preciso, de facto, uma política completamente diferente. Mas sabemos que esta é a proposta, a prática, o dia-a-dia do PCP, mas não é de certeza absoluta a prática, o dia-a-dia e a proposta do CDS. Muito obrigada, senhora deputada Ana Mesquita. Tem a palavra a senhora deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, de facto, Portugal tem da percentagem de retenções mais elevadas da Europa. No entanto, isso entra em contradição com aquilo que tem vindo a ser o resultado dos alunos portugueses nas várias instâncias examinatórias internacionais. Ora, o que parece ao Bloco de Esquerda é que em Portugal há de facto uma cultura de retenção e essa cultura não evidencia de forma significativa que, pelo facto de um aluno ser retido, as suas aprendizagens irão melhorar. Parece então que, efetivamente, a aposta na não retenção implica que, por parte do Governo, exista um maior investimento público, não só em mais professores, em mais auxiliares, em mais técnicos, em melhores condições de aprendizagem. Nesse sentido, o que parece ao Bloco de Esquerda é que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa defende a ideia de que o ensino privado estará mais preparado para dar resposta à multiplicidade e diversidade cultural que ocorre na escola pública. No nosso entender, isso não é verdade. Quem tem essa possibilidade é efetivamente a escola pública, desde que ela tenha o investimento público necessário que, ao que tudo indica, o CDS quererá desviar para o ensino privado. É essa a agenda escondida. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, senhoras deputadas, pelas perguntas que me colocaram. Gostaria de começar pela senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, para lhe dizer que a senhora deputada falou de muitas coisas e acabou, no fundo, por dizer que a valorização da escola pública passa por tudo menos pelos alunos. Passa pela precariedade, passa pelos professores. Os alunos é que não teve no seu discurso, coisa que eu consigo perceber muito bem, também já estamos habituados. Mas eu também gostava de lhe falar de professores nesta matéria, porque, ó, senhora deputada, as tais ditas 6 escolas que tiveram num projeto piloto, que agora inspira o Governo a decretar o fim dos chumbos, sabe o que é que diz o relatório de avaliação destas 6 escolas? Diz assim, diz que uma das condições de eficácia para que possa reduzir a retenção é, ouça bem, flexibilizar as políticas de recrutamento docente em escolas que revelem ter um percurso autónomo e sólido. Ou seja,
acabar com o concurso centralizado de professores. A senhora deputada concorda? É que parece que este é o caminho. Não está de acordo. Então, se calhar, é a favor das retenções. Vamos ter que resolver este dilema quando a senhora deputada tiver a ocasião de ler um relatório que, por acaso, fala de alunos e não fala de outras coisas. Também percebo que acuso desde 1986, se não antes, todos os governos de todos estes pecados, porque dá-se o caso do PCP nunca ter estado no governo e na única vez que podia ter estado foi no governo anterior e não quis e lava as mãos de qualquer assunto. Portanto, senhora deputada, assim é fácil, não é? Assim é fácil. Quando as pessoas não põem as mãos na massa e passam a vida a criticar só porque sim, é facílimo dizer mal tudo o que é feito. Em relação à senhora deputada do Bloco de Esquerda, senhora deputada, eu lamento, mas eu na minha intervenção não disse uma única vez escola privada. Não falei disso em circunstância alguma, mas já que a senhora deputada fala nisso, eu gostava de lhe dizer o seguinte, os senhores deputados que fizeram aqui uma guerra por causa dos contratos de associação, com base no facto de que era uma renda que estavam a pagar ao setor privado, ficaram hoje a saber, e deviam perguntar-se, até para não falhar ao seu eleitorado, ficaram a saber que cada aluno custa na escola pública 5.000 euros, o que quer dizer que numa turma com 25 alunos, na escola pública, custará 125.000 euros. E o custo de uma turma idêntica numa escola com contrato de associação são 80.000 euros. Portanto, os senhores acabaram de perceber, com dados do Governo, que afinal aos contribuintes está a custar mais 40.000 euros por turma. Não fui eu que disse, foi o Governo. Aliás, eu fartei-me de dizer, os senhores é que não quiseram ouvir. Portanto, se querem falar sobre escola privada ou sobre escolas com contrato de associação, se calhar o mais sério era usarem esse argumento para fazerem uma pergunta ao Governo e pensar se afinal não andaram enganados este tempo todo e não andaram a fazer mal a toda a gente, como agora andarão se propuserem o fim dos exames do 9º ano e aceitarem esta imoralidade que é o fim dos fumos e a transição suave até ao final da escolaridade obrigatória, quer se aprenda, quer não se aprenda. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Continuando com as declarações políticas, tem a palavra a senhora deputada Inês Corte Real. Não é Corte Real, é Sousa Real. Peço desculpa. A indicação não é essa, é Inês Sousa Real, salvo erro, do PAN. Não é Corte Real. Muito boa tarde, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Este ano, o Dia Nacional da Igualdade Salarial vai ser assinalado já no próximo dia 8 de novembro, mas apesar dos avanços que têm sido sentidos nesta matéria, continua a haver um longo caminho a percorrer e os números demonstram de forma bastante evidente. De acordo com o Relatório Global sobre as Disparidades de Género de 2018, que foi produzido pelo Fórum Económico Mundial, as mulheres participam proporcionalmente menos na vida laboral e também na vida política. Também o acesso à saúde, à educação e ao poder político carecem de avanços. Em termos práticos, serão necessários mais de 108 anos para atingirmos a igualdade de género e a paridade económica só será alcançada daqui a 202 anos. Os homens ganham, em média, mais de 22,1% do que as mulheres em Portugal, isto tendo por base o relatório da OIT, um salto quântico para a igualdade de género, para um melhor futuro e o do trabalho para todos. Segundo o mesmo relatório, em 2018, o número de mulheres empregadas era de 1,3 mil milhões de mulheres, em comparação com os 2 mil milhões de homens, sendo os empregos das mulheres posições muito pouco qualificadas e com piores condições de trabalho. As mulheres tendem também a estar igualmente subrepresentadas em cargos de gestão e liderança, com os dados a indicar que apenas 27,1% dos gestores e líderes são mulheres, para além de estarem também elas mais expostas a situações de privação de recursos ou de pobreza. Senhoras e senhores deputados, a falta de igualdade é, não tenhamos dúvidas, uma das causas estruturais para a violência contra mulheres e meninas e assenta num preconceito inconcebível. O preconceito de considerar que um ser humano é inferior pelas suas características de género. Ou será que a simples questão biológica de possuirmos um útero é assim tão determinante para o nosso futuro? Mesmo com todos os avanços registados recentemente, Portugal continua a ser um país com notórias assimetrias de género.
mesmo com um dos domínios onde essas assimetrias se verificam, é no acesso a cargos públicos, e um dado bem ilustrativo é que hoje somos mais mulheres neste Parlamento, mas ainda assim em número bastante inferior, o que nos deixa muito longe da paridade, e só agora foi conseguido este aumento com a existência de cotas. Um outro domínio revelador das desigualdades ainda existentes está na forma como retribuímos o trabalho. Em Portugal, a trabalho igual não corresponde salário igual. Mesmo quando os dados nos demonstram que hoje em dia há mais mulheres do que homens em concursos superiores. Nem de propósito, um estudo apresentado este ano pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado As Mulheres em Portugal, e onde são analisadas as várias dimensões da vida de mulheres entre os 18 e os 64 anos, num universo representativo de 2,7 milhões de mulheres, indicou-nos que 46% das mulheres portuguesas ganham menos do que os seus companheiros, muito embora contribuam financeiramente com o mesmo montante para as despesas da família. Este facto coloca, embora ativas no mercado de trabalho e com ordenado, as mulheres com muito pouca independência. Esta realidade acrescendo ao facto das mulheres disporem de menos tempo para si e para as tarefas do seu cotidiano, ao qual não é alheio o facto de destinarem em média mais de 50% do seu tempo às tarefas domésticas não pagas, uma média de quase 4 horas por dia nos dias úteis e uma média de 2 horas fora de casa, em recados, compras, cuidados ou transporte dos seus dependentes. Ou seja, em cada dia útil, as mulheres gastam 6 horas por dia em trabalho não remunerado, para além do seu trabalho remunerado de 8 horas. Mais ainda, esta semana foram vários os meios de comunicação social que divulgaram e assinalaram o facto de as mulheres em Portugal terem de trabalhar mais para atingir o mesmo salário que os homens até ao final do ano. É como se praticamente entre o passado dia 4 de novembro e o dia 31 de dezembro as mulheres deixassem de ser pagas pelo seu trabalho, pasmemo-nos. Não é, pois, estranhar que prevaleça junto das mulheres, mesmo aquelas com mais experiência no mercado de trabalho, o sentimento de que a sua progressão na carreira é mais difícil porque a maioria das empresas é dirigida por homens e estes preferem promover homens a outras mulheres. Senhoras e senhores deputados, precisamos que a legislação não seja apenas uma mera virtualidade no papel e que os planos e estratégias nacionais disponham de meios necessários para serem aplicados com uma maior eficiência, para que os passos dados sejam de facto mais efetivos, nomeadamente em matérias tão relevantes como a igualdade salarial entre homens e mulheres, a não discriminação e, acima de tudo, no combate à violência de género. A igualdade de género é uma redistribuição de poder e é um tema político. Não nos iludamos, porque é uma decisão que cabe a todas e a todos nós nesta Casa da Democracia. Como tal, importa pensarmos como pretendemos fazer este caminho, garantir a verdadeira o envolvimento de todas as pessoas e agentes, empresas e setores, para alcançar uma verdadeira igualdade de género e garantir que nenhuma rapariga ou mulher é deixada para trás. E também em matéria de valorização salarial, não é um tema que possa ser deixada única e exclusivamente nas mãos da concertação social. Tem de facto de haver a dotação e a formação dos diferentes profissionais e empregadores, a par também das ferramentas necessárias para que se garanta a igualdade de tratamento e também a respectiva valorização salarial. Da parte do PAN, continuaremos a bater-nos para que sejam adotadas as recomendações do relatório Grevio a Portugal e para garantir uma participação plena e igualitária de homens e mulheres no mercado de trabalho e na atividade profissional, combatendo a desigualdade salarial e adotando medidas que permitam uma maior conciliação entre a família e a vida pessoal. E esperamos que as restantes forças políticas nos acompanhem. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? 2 a 2? Dois a 2? Muito obrigada. Tem então a palavra para um pedido de esclarecimento a senhora deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista Os Verdes. Faz favor, senhora deputada. Obrigada, senhora Presidente. O PAN traz aqui uma questão que preocupa os verdes há já muito tempo. Em 2012, reclamamos uma maior fiscalização e ação em prol da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mundo do trabalho. E reclamamos também uma maior fiscalização e ação em prol da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Em 2012, o retrato de Portugal no feminino traçado pelo INE continua a ser ilustrativo no dia de hoje. As mulheres são mais e têm maior longevidade.
Casam e são mães de menos filhos, cada vez mais tarde. Continuam a ser elas a assegurar a maioria das licenças de acompanhamento parental. O risco de pobreza é superior para elas, bem como a taxa de privação material. Integram o mercado de trabalho, mas têm taxas de desemprego mais elevadas. Continuam a ser as principais agentes na prestação de cuidados. Fim de citação. Os fenómenos da desigualdade e da discriminação em função de género contrariam a evolução social, o progresso e a luta pela igualdade. Esta realidade não se sustenta, na perspectiva dos Verdes, num quadro legal desadequado ou insuficiente para gerar as igualdades desejadas. Sustenta-se antes numa permissividade e numa falta de sensibilização e de fiscalização que se torna propícia à generalização de abusos e de desigualdades. Os números de discriminação salarial mostram que o princípio do salário igual para trabalho de igual valor está longe de ser efetivo e amplamente aplicado. Os Verdes reafirmam que podemos ter um quadro legal magnífico, mas se não tivermos fiscalização que funcione como elemento dissuador das práticas discriminatórias e consequente adequação de meios necessários à sua concretização, continuaremos na mesma. Não concorda, Sra. Deputada? Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Marcelino, do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu quero saudar a Sra. Deputada Inês Sousa Real e o PAN por ter trazido este tema a debate. É um tema muito importante. É um tema que nós recorrentemente falamos sobre ele. O diagnóstico está feito, mas a verdade é que é um problema estrutural que afeta o país, que afeta a vida de muitas famílias portuguesas, porque não é um problema de mulheres, é um problema de sociedade e é um problema que afeta muitas famílias portuguesas, é um problema que afeta as pessoas e as famílias em todo o ciclo de vida, porque a pobreza tem um rosto feminino, porque a velhice também tem um rosto feminino, porque em Portugal a desigualdade salarial afeta as crianças e as famílias e afeta as mulheres idosas que descontaram menos e, por isso, têm pensões mais baixas. Como problema estrutural, nós temos que atuar sobre ele e tem tardado essa atuação. Na última sessão legislativa, fizeram-se vários diplomas, aprovaram-se várias leis que ajudam nesta matéria e eu queria referir a Lei da Igualdade Salarial, que não é uma lei que define intenções, mas é uma lei que define mecanismos de combate à desigualdade salarial. Também a Lei da Paridade nos Conselhos de Administração das Empresas e o programa do Governo 3 em Linha, que toca naquilo que diz respeito à conciliação da vida familiar e profissional, que é o cerne desta questão. Como a senhora deputada aqui referiu, o tempo que as mulheres gastam em tarefas domésticas prejudica-as fortemente na sua atividade profissional. Hoje é um dia interessante para este tema, porque é o dia em que na concertação social se começou a debater o aumento do salário mínimo, que sabemos que ajuda muito a esta questão, porque a maioria das pessoas que recebem salário mínimo são mulheres. Senhora deputada, eu queria perguntar-lhe, porque isto não é um problema do PAN e do PS, isto é um problema do país, é um problema de todos e todas. Eu acho que a concertação... Eu vou terminar, Senhora Presidente. Eu acho que a concertação social é o local para começar este debate e eu queria perguntar ao PAN qual é o vosso compromisso para que este tema não seja só trazido no dia em que se traz, em termos europeus, este tema a debate, mas todos os dias do ano, porque este é um flagelo que temos que combater. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder aos dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada. Sra. Deputada Mariana Silva, antes de mais dizer que o PAN concorda, obviamente, com a necessidade de mais fiscalização, mas não nos fiquemos por aí. Sendo este um problema estrutural, como bem referiu a Sra. Deputada Catarina Marcelino, há de facto aqui um trabalho de fundo a fazer, nomeadamente na sede da educação. Não temos visto serem alterados os referenciais educativos de forma a adequar-se àquilo que é a necessidade de garantirmos desde a mais tenra idade
a haver, de facto, uma educação para a igualdade e para a não discriminação, a par, obviamente, de outras matérias fundamentais que o PAN defende. E, neste sentido, passava também às questões que nos foi colocadas pela senhora deputada Catarina Marcelino. O PAN acompanha, obviamente, a necessidade de haver um diálogo com a concertação social, mas achamos que deve ir mais longe. Ou seja, esta não é uma medida que deve ser um compromisso do Governo e não das restantes forças políticas. Cá estaremos para vos acompanhar e para defender esta matéria, mas não nos podemos esquecer que temos que ser ambiciosos. Eu recordo dos dados da OCDE que defendem que uma família monoparental teria de ter um ordenado médio de 1.300 euros. Portanto, estamos muito longe daquilo que é as necessidades fundamentais de uma mulher com um filho a seu cargo, por exemplo, em Portugal, em matéria de ordenado mínimo. Portanto, tem de haver aqui, de facto, um esforço diferenciador para não deixarmos apenas nas mãos da concertação social, mas darmos as ferramentas que são necessárias para, de forma a que os empregadores possam valorizar aquilo que é o direito à família, o direito à vida pessoal, através de outros mecanismos, porque nem tudo na vida e na qualidade de vida das famílias é o rendimento. Isso é uma componente muito importante, mas temos outras matérias que esperamos que também nos acompanhem, nomeadamente em matéria de alargamento da licença parental e da repartição dos direitos parentais. Muito obrigada, Sra. Deputada. Continuando com os pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu naturalmente, antes de mais, também quero saudar a senhora deputada e o PAN por trazer aqui a debate este tema, que é, como disse e bem a senhora deputada Catarina Marcelino, não é um tema de esquerda, de direita, não é um tema deste ou daquele, é um tema de sociedade e por isso nos convoca a todos nós. Assinalámos exatamente, a senhora deputada também disse isso mesmo, no dia 8 de novembro, o Dia da Igualdade Salarial, que é exatamente o dia simbólico a partir do qual as mulheres deixam de ser remuneradas pelo seu trabalho em comparação com os seus colegas homens até ao final do ano. Senhoras e senhores deputados, todos temos de refletir, são cerca de 2 meses, não chega, mas quase que são 2 meses que as mulheres trabalham de forma gratuita em comparação com os homens e isto naturalmente representa uma desigualdade estrutural inaceitável e com a qual o PSD jamais conformará. A trabalho igual, senhoras e senhores deputados, deverá sempre corresponder remuneração igual. E esta matéria tem sido alvo das nossas preocupações e temos todos em conjunto a obrigação de mobilizar a sociedade para este objetivo. Os fatores subjacentes a estas desigualdades são múltiplos. As mulheres são quem mais trabalha a tempo parcial, são quem mais são confrontadas com o teto de vida nas empresas, são as que mais trabalham em setores em que as remunerações são mais baixas, são, como foi aqui dito, quem mais assume, por regra, a responsabilidade principal de prestação de cuidados à família, muitas vezes, a maioria das vezes, em detrimento da sua carreira profissional e, portanto, senhoras e senhores deputados, um assunto com tal complexidade exige uma abordagem consistente, abrangente, concertada e diária. Não bastam as palavras, nem bastam as bonitas intenções. O PAN chegou recentemente a esta discussão, mas o PSD tem um trabalho árduo. Conclua, senhora deputada. Vou terminar. Desde a introdução de medidas de transparência salarial nas empresas, desde a promoção de estudos científicos para conhecimento do fenómeno, desde a sensibilização para a autorregulação das empresas. E eu queria perguntar... tem de terminar, se faz favor. Vou terminar. Eu queria perguntar-lhe se nos últimos 4 anos foi o PAN a viabilizar os orçamentos do Partido Socialista e eu pergunto se os senhores estão disponíveis para fazer connosco, em conjunto, um trabalho sério ou vão continuar no vosso espírito... Tem de concluir, senhora deputada. Estou mesmo a concluir, senhora Presidente. Vão continuar no vosso espírito ecológico, viabilizando tudo e depois batendo com a mão no peito, porque estas matérias ficaram para trás ou têm ficado para trás. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, para o pedido de esclarecimento. Faz favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada, é verdade que a desigualdade salarial entre homens e mulheres é mais uma das desigualdades
de género que continua por resolver. Nós vivemos num país em que quase metade da força de trabalho é composta por mulheres, mas em que as mulheres continuam, como todas sabemos bem, a ser as responsáveis e as únicas responsáveis, muitas vezes, com as tarefas domésticas e com os cuidados com os filhos. E também com os ascendentes. Sabemos bem como isso lhes impõe uma dupla ou tripla jornada laboral. São também por isso aquelas que mais têm de faltar ao trabalho, mas as que gastam mais horas a trabalhar. São por isso também as que são mais depressa precarizadas e despedidas e logo são também as mais vulneráveis à pobreza e à exclusão social. E não é difícil perceber como esta realidade limita em grande medida as possibilidades de progressão na carreira e de ascensão a cargos hierarquicamente mais altos, mas também as possibilidades de investimento académico e profissional, de participação pública e política. E as consequências destas carreiras contributivas interrompidas e baixas carreiras contributivas têm reflexos também na reforma. Se a desigualdade salarial se situa neste momento quase nos 16% entre homens e mulheres, ela ascende a quase 40% quando se atinge a idade da reforma. Sabemos bem como das 165 mil pessoas abrangidas pelo complemento solidário para idosos, 70% são mulheres, o que mostra bem como são realmente as mulheres quem são as mais pobres. Mas, Sra. Deputada, perguntamos se não concorda com o Bloco de Esquerda quando dizemos que o combate à desigualdade de género não passa apenas por medidas isoladas de discriminação positiva relativamente à desigualdade de género e à desigualdade salarial de género, mas sim por uma mudança estrutural das relações laborais e pelo reforço dos direitos laborais, pelo aumento do salário mínimo nacional, pelo combate à precariedade, pela revogação das alterações que foram aprovadas na anterior legislatura ao Código do Trabalho, pela formalização dos cuidados através da oferta de redes públicas e universais de creches, pelo combate ao abuso dos recursos ao trabalho temporário e à desregulação do horário de trabalho. Consideramos que para problemas estruturais... Estou a concluir, Sra. Presidente. Para problemas estruturais, só realmente respostas estruturais também e que alterem todo o panorama, que atuem em todas as frentes e não apenas com medidas setoriais, medidas concretas e isoladas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, à Sra. Deputada Sandra Pereira, agradecemos a preocupação com a temática, mas dizer-lhe que o PAN não é uma preocupação recente do hemisfério do PAN, muito pelo contrário, o PAN é um partido feminista. Tivemos na passada legislatura um deputado único e também não temos a memória curta. Também sabemos os efeitos que a Troika trouxe ao nosso país e também nestas matérias, que também têm repercussão em matéria de pobreza e desigualdade de género. E, portanto, não estamos aqui para fazer propaganda política, mas sim para fazer avançar aquilo que são as nossas propostas para o país. Tem sido essa a postura do PAN, de forma construtiva e dialogante, em fazer avançar aquilo que é as causas que formam o nosso ideário. Mas em relação às questões muito concretas que colocou, bem assim como as questões que foram colocadas pela Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha, o PAN defende que efetivamente esta é uma matéria que carece de uma resposta estruturada. Não só estruturada, como de forma transversal e interministerial, podermos fazer avançar aquilo que são umas políticas consolidadas em matéria de igualdade de género. Nomeadamente começando pelo momento precisamente do orçamento, termos orçamentos sensíveis às questões do género, que é algo que não tem acontecido no nosso país. Haver também aqui uma valorização salarial através não só da concertação social, mas como das demais ferramentas, aliadas a outras políticas como o direito ao descanso, a valorização também dos trabalhadores que trabalham por turnos e haver de facto aqui um outro pacote também que olhe para os cuidadores informais, as quais as maiorias continuam a haver marcadamente uma questão de género, a maior parte dos cuidadores têm de facto género feminino e haver aqui políticas transversais que de alguma forma possam depois ajudar a combater aquilo que tem sido uma desigualdade profunda de forma transversal e geracional. Não basta por isso passar por políticas isoladas, acompanhamos plenamente e iríamos defender até nesta legislatura aquilo que é fundamental, que é através de todas estas medidas o empoderamento de meninas e mulheres. É esse o nosso desiderato e é esse o nosso objetivo que nos comprometemos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a última declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, depois da concessionária dos aeroportos portugueses controlada pela Vinci ter escolhido o Montijo para a localização da construção do aeroporto, depois de todos sabermos que este grupo económico também detém a concessão da exploração da ponte Vasco da Gama, permitindo assim que com o aeroporto no Montijo esta multinacional fica a ganhar em duas frentes, depois de sabermos que não existe nenhum estudo que indique o Montijo como a melhor solução para a localização do aeroporto, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do país como do ponto de vista das populações e do ambiente, depois de termos a noção dos graves impactos ambientais que esta localização representa para os ecossistemas, mas também para a saúde das populações, e depois do Governo ter dito que não havia plano B e, portanto, ou a construção do aeroporto era no Montijo ou não haveria aeroporto, a Agência Portuguesa do Ambiente vem emitir uma declaração de impacto ambiental favorável, condicionada à construção do aeroporto na localização escolhida pela multinacional Vinci. Nas palavras do Presidente da APA, as várias entidades envolvidas no processo de avaliação encontraram um ponto de equilíbrio para viabilizar o aeroporto do Montijo. Ou seja, o que aconteceu neste processo de avaliação foi acomodar, do ponto de vista ambiental, uma decisão que já estava aparentemente assumida, porque ou era no Montijo ou não haveria aeroporto. Mas depois de tudo isto, o que é verdade é que o Governo ainda está a tempo de evitar um erro monumental em termos de desenvolvimento e um crime do ponto de vista ambiental e de ordenamento do território sem precedentes na nossa história. O Governo ainda está a tempo de perceber que estamos a falar da construção de um aeroporto e não da instalação de um qualquer quiosque. O Governo ainda está a tempo de ouvir as populações, a generalidade das associações de ambiente e até os cientistas, de atender aos níveis de ruído que irão afetar as populações do Lavradio, do Barreiro, da Baixa da Banheira e que se estendem até à Quinta do Conde, com consequências graves e potenciando até o aumento de risco de doenças cardiovasculares, a perda na aprendizagem das crianças, problemas de perturbações de sono, problemas respiratórios em todos. O Governo ainda está a tempo de ter em conta os elevados impactos nos sistemas ecológicos, na avifauna, no domínio dos habitats e zonas de refúgio das aves, muitas delas, aliás, com estatuto de proteção. De perceber que os impactos que a construção de cerca de 300 metros de pista em zona de Sapal contrariam tudo o que deve ser feito, sobretudo quando falamos de alterações climáticas. De olhar com olhos de ver para o potencial perigo que esta obra representa ao nível dos recursos hídricos, tanto subterrâneos como superficiais. Mas o Governo também tem de perceber que a construção do aeroporto no Montijo não é solução para o problema central. E o problema central chama-se Aeroporto Humberto Delgado. As principais organizações do ambiente, como a Zero, o GIOTA, a LPN, a SPA e outras, apontam falhas grosseiras nas avaliações dos impactos. Entretanto, um conjunto de 11 cientistas portugueses vieram alertar para 4 falhas graves no estatuto do aeroporto, a saber, a completa omissão do estudo sobre as emissões de gases com efeito de estufa da aviação em fase de voo e o seu impacto nas metas do roteiro para a neutralidade carbónica, comprometendo naturalmente o seu cumprimento. Erros de cálculo na análise de risco da subida do nível médio do mar e a omissão da análise de vários cenários face à situação de alterações climáticas. Lacunas e omissões da avaliação sísmica, nomeadamente por esta ter sido avaliada à luz de um regulamento completamente desatualizado. E depois do que aconteceu em Lisboa, a 1 de novembro de 1755, a avaliação sísmica deve ter um peso importante na definição de estratégias de ordenamento do território de forma a mitigar os riscos, o que naturalmente passa por abandonar os locais mais vulneráveis e não os ocupar. E, por fim, a subestimação do risco elevado associado à inundação por tsunami e a ausência de avaliação da respectiva vulnerabilidade combinada com os cenários de subida do nível médio do mar. Mas os cientistas portugueses não estão sozinhos nesta análise. De facto, um estudo internacional sobre as zonas do mundo em risco de subida do nível médio do mar, realizada por vários investigadores, aponta exatamente nesse sentido. E o assunto mereceu até destaque na imprensa internacional, como foi o caso do El Mundo, que dá nota em letras gordas ao título por El Câmbio Climático. O governo português dá luz verde a um aeroporto em Lisboa que pode inundar-se até 2050. É verdade que o governo ainda não deu luz verde
E é por isso que os Verdes fazem aqui um apelo ao Governo para abandonar a construção do aeroporto de Montijo. Em nome das populações, em nome dos valores ambientais ameaçados e em nome do interesse público, o Governo está ainda a tempo de recuar nesta pretensão. Caso contrário, vamos ter um aeroporto cuja localização foi escolhida por uma multinacional, onde se cruzam interesses com o aumento do volume do tráfego na Ponte Vasta Gama, cuja exploração está entregue à mesma multinacional que escolheu a localização do aeroporto. Uma infraestrutura com a dimensão de um aeroporto não pode estar sujeita apenas aos interesses nem da Vinci, nem de qualquer outro grande grupo económico. É preciso convocar o interesse público para decisões desta dimensão e natureza e, por isso, os Verdes defendem uma avaliação ambiental estratégica que permita avaliar várias hipóteses para se poder comparar qual aquela que menos danos provoca do ponto de vista ambiental. Em síntese, é preciso garantir a presença do interesse público neste processo. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado José Luís Ferreira. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Tem 3 pedidos de esclarecimento. Pergunto 2-1. No final. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, para fazer o seu pedido de esclarecimento. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado José Luís Ferreira, este é um tema recorrente destas declarações políticas. Quero naturalmente agradecer por trazer o tema a debate, é um tema extremamente importante para o país e queria começar por referir que, na sequência da sua intervenção, que insinuar ou dizer de forma mais ou menos explícita e de alguma forma recusar a localização do novo aeroporto no Montijo por motivos meramente ambientais é pura e simplesmente não estar contra a localização do aeroporto, mas estar contra todo o edifício regulador ambiental do país. Porque, como o senhor deputado julgo que sabe, as funções da APA são muito claras. E se der uma vista de olhos rápida para a sua página da internet, verá que a APA tem determinadas funções, designadamente Autoridade Nacional de Controlo e Prevenção de Poluição, Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental, Autoridade Nacional de Avaliação Ambiental Estratégica, entre outros. Ou seja, o que aconteceu nos últimos dias foi uma avaliação positiva da APA com condicionalismos. Houve quem tivesse dito que fosse condicionalismos de pouca importância, são condicionalismos de 50 milhões de euros que permitem mitigar os efeitos de impacto ambiental. E uma das perguntas que porventura se poderia fazer é qual é a localização que o senhor deputado conhece que não tem nenhum impacto ambiental. Ao fim de 50 anos de debate sobre esta matéria e de dezenas de localizações, parece mais ou menos evidente que essa matéria não foi clarificada. E as perguntas que se fazem hoje é, senhor deputado, se o país, tendo em conta os constrangimentos que já foram referidos, tendo em conta as limitações que o aeroporto de Lisboa tem, se o país tem tempo para esperar. Se o país pode, do nosso ponto de vista, continuar a esperar, continuar a perder turistas, continuar a perder receitas, continuar a perder riqueza, continuar a perder criação de emprego. Peço que conclua, Estas são as Sr. Deputado. perguntas que têm que ser respondidas, porque parece evidente que ao fim de 50 anos e de muitas localizações possíveis, nós estamos na altura de avançar, de decidir e não continuar a hesitar. Porque todos hoje temos consciências dos custos que o país já teve por termos hesitado Sr. Deputado, ao longo destes peço anos que conclua. todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a senhora deputada, o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Efetivamente, valorizamos o contributo que a declaração política do Partido Ecologista aos Verdes trouxe para este debate relativamente às opções em matéria de rede aeroportuária. Está em causa, como nós temos vindo a chamar a atenção, uma visão estratégica de desenvolvimento no setor da aviação civil e é uma questão efetivamente crucial
da opção estratégica, não relativamente a medidas mitigadoras ou de compensação, mas sim relativamente ao desenvolvimento do setor, que não se respondem com esta opção por um apiadeiro, um arremedo de terminal numa base aérea, mas também estão em cima da mesa questões de políticas de ordenamento do território, porque nós temos hoje um aeroporto no centro da cidade de Lisboa, que a Vancy e o Governo querem continuar a sobrecarregar a níveis sem paralelo na nossa história, quer do ponto de vista do impacto sobre as populações, quer do ponto de vista do próprio risco aeronáutico em relação à cidade e à região, mas o que é que pretende a Vancy e o Governo fazer? Pretendem não só manter este grande aeroporto no centro da cidade e acrescentar um segundo aeroporto no centro da área metropolitana. E eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, se conhece algum caso no mundo onde isto esteja a acontecer. Porque a opção estratégica que por todo o mundo se tem vindo a desenvolver é a criação e a construção de novas infraestruturas aeroportuárias fora dos centros urbanos, fora dos grandes centros metropolitanos, até por razões de segurança, ambientais também sobre a questão da qualidade de vida das populações, do impacto para a saúde e para a vida de milhares e milhares de pessoas, mas também por questões de segurança nesta matéria. Portanto, a questão que o PCP coloca, Sr. Deputado José Luís Ferreira, consideram os verdes ou não que nesta medida, para além da questão fundamental da defesa do interesse nacional, na opção concreta da visão estratégica para o desenvolvimento, temos fundamentalmente que colocar em cima da mesa a questão da defesa do direito do nosso país à soberania e ao desenvolvimento, o que significa também enfrentar os interesses das multinacionais do setor, enfrentar o poder dos grupos económicos e colocar no debate político a questão da reversão daquela privatização criminosa e garantir que a ANA, a Aeroportos e a gestão da rede aeroportuária regresse ao controle público democrático. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Senhora Presidente, Sr. Deputado José Luís Ferreira, saudar o PEV pelo tema que aqui trouxe e começar por salientar que no meio disto tudo há uma conclusão clara. A localização escolhida para o novo aeroporto apiadeiro não podia ter mais problemas. É uma das zonas, umas 10 zonas úmidas mais importantes para a conservação da avifauna na União Europeia e para além do atentado ambiental, evidentemente não se pode desprezar o risco de colisão das aves com as aeronaves. É uma zona habitacional que conta com mais de 35 mil pessoas que vivem em casas de fraca construção e para as quais não se prevê medidas eficazes em relação ao impacto do ruído. É uma zona em que as vias de acesso ao novo aeroporto atravessam zonas de proteção e de captação de águas de um aquífero que abastece precisamente as populações do Montijo e de Alcochete. O risco de contaminação das águas é real. Vários estudos nacionais e internacionais identificam a existência de risco de inundação desta zona e, portanto, deste novo aeroporto até 2050. Não é à toa que desde 1992 não existem aeroportos autorizados em zonas de estuários. E numa altura de intensas alterações climáticas, a instalação de estruturas estratégicas para o país devia considerar estes riscos ao invés de considerar unicamente interesses privados. Já aqui foi dito, não havia nem há plano B, porque esta foi uma decisão tomada não em nome da população ou do interesse nacional, mas em nome dos interesses de uma empresa privada estrangeira que procura um negócio de ouro com o mínimo custo possível. Perguntamos se em democracia não seria de permitir escolher-se a melhor solução de entre várias, em vez de se impor a pior solução possível às populações que têm de comer e calar. Portugal precisa de um novo aeroporto, certo, e todos têm impactos previstos para o ambiente e para as populações, certo, mas não devíamos escolher aquele que tem menos impactos? Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder aos 3 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes. Obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, as perguntas que me foram formuladas. Sr. Deputado Carlos Pereira, não são motivos meramente ambientais que nos levam a recusar esta solução, não sei se me ouviu lá de cima, se calhar até foquei mais a ausência do interesse público neste processo do que as questões ambientais. E, portanto, não desvalorizando as questões ambientais, porque são importantes e por isso é que se faz a avaliação de impacto ambiental, porque não é pouco,
interessa também dizer que nós estamos a falar de uma localização que foi escolhida por uma multinacional em função dos interesses dessa multinacional. Ou seja, o interesse público na localização esteve absolutamente ausente. Eu não sei se se apercebeu, o Sr. Ministro do Ambiente, durante a discussão do programa do Governo, disse aqui, para quem quis ouvir, que não foi o Governo que escolheu a localização. Nós já sabíamos que tinha sido a multinacional. Foi a primeira vez que ouvimos o membro do Governo assumi-lo. E, portanto, Sr. Deputado, a questão é mais de interesse público, é mais do desenvolvimento, sem prejuízo da valorização que nós fazemos das questões ambientais. Depois, Sr. Deputado, naturalmente que nenhuma localização é inocente, do ponto de vista ambiental. E muito menos é quando são os interesses privados a mandar e não o interesse público. E é por isso que nós defendemos uma avaliação ambiental estratégica, porque ao contrário do que diz o Sr. Ministro do Ambiente, que é uma avaliação mais vaga, é a única avaliação que nos permite comparar alternativas para ver qual é a melhor. O que aconteceu neste caso foi que a multinacional escolheu o local e depois a APA fez aquilo que o próprio Presidente da APA diz, que arranjaram um ponto de equilíbrio para acomodar os efeitos à localização que já estava feito. E depois, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa, ao fim de 50 anos, é muito tempo, é meio século, ao fim de 50 anos, nós não temos um único estudo que diga que Montijo é uma boa localização. Ao fim de 50 anos. E depois também já lhe digo, é melhor esperar, quem esteve à espera 50 anos, é melhor esperar mais 2 ou 3 anos do que cometer o erro que o Governo vai cometer se avançar com a localização do aeroporto no Montijo. Sr. Deputado Bruno Dias, tocou na ferida, e a ferida é esta. É que um dos problemas deste processo, por isso é que há pouco disse que o processo nasceu torto, foi porque o Governo, quando fez o acordo com a multinacional, disse, juntou os dois processos. Este processo está dependente do processo da expansão de Humberto Delgado e, portanto, isto está tudo condicionado. Ou seja, já agora, Sr. Deputado Carlos Pereira, também para lhe dizer o seguinte, esta decisão não resolve nenhum problema, porque o problema central, que é o aeroporto em Lisboa, Humberto Delgado, manter-se-á com o aeroporto no Montijo. Portanto, não se resolve nenhum problema. Sra. Deputada Sandra Cunha, de facto, é verdade. A escolha não podia ser uma escolha com mais problemas. No sítio onde é, de facto, por mais escolhas que fizessem, não havia nenhuma que, do ponto de vista ambiental, trouxesse mais problemas. E depois, quando falamos das alterações climáticas, naturalmente que sublinhamos que elas são, de facto, incompatíveis. Quando os interesses privados falam mais alto, as coisas são mais complicadas. E quando nós, como a Sra. Deputada muito bem disse, não havendo plano B, isto pode não condicionar, mas atira com a responsabilidade ou com o ónus de não haver uma obra para quem tem que dar parecer em termos de avaliação de impacto ambiental e, portanto, como a escolha da melhor localização na nossa perspectiva há de ser aquela que decorrerá de uma avaliação ambiental para concluir, Sr. estratégica, Deputado, que é faz aquilo que nós favor. defendemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final do primeiro ponto, declarações políticas. Temos um segundo ponto, o projeto de deliberação do PAR sobre o elenco e composição das comissões parlamentares permanentes, que não tem tempos. E passamos então ao ponto 3, votações, e por isso peço aos serviços para nos prepararem o registro eletrónico para esse efeito, para podermos votar, para nos podermos registar e depois votar.
Peço aos senhores deputados que ainda não conseguiram registar-se para fazerem um esforço. Nós agora, se clicássemos aqui, sabíamos quem é que não estava cá. Está a dizer? Mas saber que estes não estavam. Senhoras e senhores deputados, estamos quase a encerrar este registro eletrónico, mas ainda estamos quase, ainda não encerramos. Portanto, os senhores deputados ainda podem tentar. Façam favor. É natural que hoje demoremos um pouco mais de tempo, porque é a primeira vez que nos aparece este cenário, que é, aliás, de multicolor. Peço aos serviços para encerrarem esta hipótese de registro eletrónico. 218 senhoras e senhores deputados inscritos. Eu peço àqueles que não se conseguiram inscrever para assinalarem a sua presença. Senhor deputado Eduardo Pacheco, faz favor. Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Alexandra Vieira, também do Bloco de Esquerda. Alma Rivera, do PCP. Ali atrás. Senhores deputados José Silvano, do PSD. Senhor deputado... Ok, obrigada. Não está cá? Senhor deputado Tiago Martins. Ricardo Pinheiro, do PS. Ricardo Pinheiro. Deputado Pedro Pinto, não vejo. Eu tenho aqui 7 deputados em falta, não sei se isto é muito regular, mas a melhor maneira é fazer a chamada. Senhora deputada Ana Paula Vitorino, está cá? Não. Senhor deputado Carlos Peixoto? Está. Senhor deputado Hugo Pires? Está. Senhor deputado João Pinho de Almeida, CDS-PP? Não está. Está? Não está. Não o vejo. Não está. Não está, não está mesmo. Senhor deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, também não está. Senhor deputado Pedro Pinto, do PSD, também não está. E o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, também não está. Portanto, faltam apenas 5 senhores deputados. Temos mais quórum, 225 senhoras e senhores deputados presentes. Vamos, pois, passar às votações. E começamos por um voto de pesar, apresentado pelo PS. Senhor deputado Adão Silva, faz favor. Estamos em votações, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu já tentei interpelar a mesa há alguns minutos. Vossa Excelência não me deu a palavra, mas dá-me neste momento e eu agradeço. É só para uma explicação, Sr. Presidente. Constata-se aqui que se cada ponto laranja corresponde a um deputado do PSD presente, não bate certo o que está aqui no ecrã com os deputados que estão efetivamente aqui. Portanto, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência que na primeira fila
figuram... Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já percebi, mas de qualquer forma, como eu já identifiquei quem é que não está presente, por diferença sabe-se quem é que está presente. Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Pinto, entretanto, chegou e, portanto, passamos a ter apenas quatro ausências. E vamos passar às votações e peço que, quando se abrem as votações, que não haja interpelações à mesa. Vamos passar a um voto apresentado pelo PS de pesar pelo falecimento de Delmiro Carreira, que é um voto a que o Presidente da Assembleia da República se associa. Faz favor, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Obrigada, Sr. Presidente. Voto de pesar pelo falecimento de Delmiro Carreira. Faleceu no passado dia 25 de outubro, aos 73 anos, Delmiro Manuel de Sousa Carreira, defensor intransigente dos direitos dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores bancários, marcou de forma indelével o movimento sindical português. Delmiro Carreira teve um percurso político e sindical notável, destacando-se na luta contra a ditadura. Em 1976 foi eleito deputado à Assembleia Constituinte, tendo votado a Constituição da República. Foi também deputado na primeira legislatura, lugar que voltou a ocupar mais tarde. Nascido a 14 de fevereiro de 1946 em Belas, Sintra, Delmiro Carreira entrou para a banca ainda criança aos 11 anos, profissão que nunca abandonou até à reforma como bancário. Como sindicalista, desde cedo Delmiro Carreira marcou as lutas dos trabalhadores bancários. No Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, ocupou vários cargos, nomeadamente foi Presidente da Direção durante 4 mandatos, de 1997 a 2011, e foi um dos primeiros a defender a necessidade de renovação de gerações nos órgãos dirigentes. Com a sua visão transformadora e preocupação social, empreendeu a criação do Serviço de Assistência Médico-Social dos Bancários, de que foi Presidente do Conselho de Gerência e, posteriormente, a criação do seu hospital, cuja qualidade na prestação de cuidados de saúde e equipamento inovador sempre foram reconhecidos. Participou no movimento Carta Aberta e na fundação da UGT, tendo dado um contributo muito importante na confirmação da Central Sindical como alternativa democrática. Era um grande defensor do diálogo e da concertação social. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, exprime o seu pesar pelo falecimento de Delmiro Carreira e endereça aos seus familiares, amigos e às instituições de que fez parte as suas sentidas condolências. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao voto 214, apresentado pelo CDS-PP, de pesar pelo falecimento de José Maria Andrade Pereira. O Sr. Secretário Eduardo Pacheco vai fazer o favor de ler este voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, José Maria Andrade Pereira nasceu na freguesia de Travancinha, concelho de Ceia, a 7 de junho de 1936, filho de Henriques Gonçalves Pereira e Arminda de Jesus Andrade, viúvo, pai de 2 filhos, faleceu no passado dia 29 de outubro, vítima de doença prolongada. José Maria Andrade Pereira começou a sua carreira profissional como professor do primeiro ciclo, tendo-se ao mesmo tempo formando em Direito pela Faculdade de Coimbra. Exerceu a advocacia e posteriormente a magistratura, sempre com uma marca e um cunho pessoal que o caracterizavam como profissional de trato humanista e de sensibilidade reconhecida, não deixando indiferente as pessoas com quem se cruzou. Desempenhou vários cargos públicos e políticos, de onde se realçam ter sido eleito deputado da Assembleia da República na 3ª legislatura, pelo Círculo Eleitoral da Guarda, e na 4ª legislatura pelo Círculo Eleitoral de Vila Real, ambas pelo CDS, Governador Civil da Guarda, vereador na Câmara Municipal da Guarda e diretor-geral do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral. Aderiu ao CDS nos primeiros anos após a sua fundação, tendo desempenhado diversos cargos, quer a nível concelhio em Ceia, quer distrital na Guarda, quer também a nível nacional, de onde se destaca ter sido Presidente do Conselho Nacional, vogal da Comissão Diretiva e membro do Senado. Em toda a sua vida, quer familiar, profissional ou política, sempre se pautou pela defesa dos valores em que acreditava, fazendo deles uma constante no seu pensamento e na sua atuação, que originou que fosse um cidadão por todos respeitado e por muitos admirado. Pelo exposto, a Assembleia da República decide prestar a devida homenagem a José Maria Andrade Pereira, manifestando o seu profundo pesar e consternação pelo seu desaparecimento e apresenta à família as suas sentidas condolências. Muito obrigado, Sr. Secretário Eduardo Pacheco. Vamos votar. Quem vota contra? Podem sentar-se.
Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado este voto de pesar, apesar dos votos contra do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes e da abstenção da Sra. Deputada do LIVRE. E votos a favor dos restantes deputados e, portanto, foi aprovado. Vamos fazer um minuto de silêncio relativo a estes 2 votos. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E vamos para uma última votação. Projeto de deliberação do PAR, elenco e composição das comissões parlamentares permanentes. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Antes de terminarmos esta sessão, há vários numerosos, poderei dizer, anúncios a fazer pela Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha, visto que houve muitos projetos de lei, de projetos de resolução que entraram nos últimos dias e que só agora temos a oportunidade de os divulgar. E é obrigatório que isso seja feito em plenário. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, agradeço. Muito obrigada, Sr. Presidente. Iniciativa Legislativa de Cidadãos, revogação da Resolução da Assembleia da República nº 35/2008, de 29 de julho. Aprova o acordo do segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa. Baixa à 12ª Comissão. Projeto de Lei número 1, reconhece, do Bloco de Esquerda, reconhece as crianças que testemunhem ou vivam em contexto de violência doméstica enquanto vítimas desse crime. 6ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas e 47ª alteração ao Código Penal. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei número 2, do Bloco de Esquerda, torna obrigatória nos casos de violência doméstica a recolha de declarações para memória futura das vítimas. 6ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e à assistência das suas vítimas. Baixa à 1ª Comissão. Terceiro, projeto de lei número 3, da iniciativa do Bloco de Esquerda, altera a Lei da Nacionalidade e o Regulamento Emolumentar dos Registros e Notariado. 9ª alteração à Lei número 37/81, de 3 de outubro e 34ª alteração ao Decreto-Lei número 322-A de 2001, de 14 de dezembro. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei número 4, da iniciativa do Bloco de Esquerda, define e regula as condições em que a antecipação da morte por decisão da própria pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e que se encontra em sofrimento duradouro e insuportável não é punível. Baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei número 5, da iniciativa do PCP, reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores. 16ª alteração à Lei número 7 de 2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 6, da iniciativa do PCP, altera o Código de Processo Civil estabelecendo um regime de empenhorabilidade da habitação própria e permanente e fixando restrições à penhora e à execução de hipoteca. Baixa à 5ª Comissão.
Projeto de Lei número 7, da iniciativa do PCP, alargamento da isenção das taxas moderadoras até à sua revogação, segundo a alteração ao Decreto-Lei número 113 de 2011, de 29 de novembro, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Lei número 8, da iniciativa do PCP, aprova o Estatuto da Condição Policial, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei número 9, da iniciativa do PCP, estabelece o regime de financiamento permanente do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei número 10, da iniciativa do PCP, repõe o princípio do tratamento mais favorável, elimina a caducidade da contratação coletiva e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho, 16ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei número 7 de 2009, de 12 de fevereiro, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 11 do PCP, combate a precariedade laboral e reforça os direitos dos trabalhadores. 16ª alteração à Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 12 do PCP, redução de embalagens supérfluas em superfícies comerciais, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Lei número 13 do PCP, estrutura orgânica e a forma de gestão das áreas protegidas, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Lei número 14, de iniciativa do PCP, extingue o Balcão Nacional do Arrendamento e repõe o procedimento especial de despejo por via judicial, basta à 6ª Comissão. Projeto de Lei número 15, de iniciativa do PCP, condições de saúde e segurança no trabalho nas forças e serviços de segurança, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei número 16, do PCP, revoga o fator de sustentabilidade e repõe a idade legal da reforma aos 65 anos, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 17, do PCP, reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 18, da iniciativa do PCP, melhora as regras de atribuição e altera a duração e montantes do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 19, da iniciativa do PCP, valoriza as longas carreiras contributivas, garantindo o acesso à pensão sem penalizações e, independentemente da idade, aos trabalhadores que completem 40 anos de descontos, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 20, do PCP, eliminação de penalizações a trabalhadores que já tenham acedido à pensão antecipada, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 21, da iniciativa do PEV, altera a Lei número 2 de 2011, de 9 de fevereiro, na parte relativa à calendarização da remoção de amianto a edifícios, instalações e equipamentos públicos, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Lei número 22, da iniciativa do PEV, impede o financiamento público aos espetáculos tauromáquicos, baixa à 12ª Comissão. Projeto de Lei número 23, de iniciativa do PEV, determina a elaboração pelo Governo de um relatório sobre o clima prévio à apresentação do Orçamento de Estado, com vista à sua apresentação à Assembleia da República, baixa à 11ª Comissão. Projeto de Lei número 24, da iniciativa do PEV, determina a elaboração pelo Governo do relatório anual sobre as assimetrias regionais em Portugal, prévia à apresentação do Orçamento de Estado, com vista à sua apresentação à Assembleia da República. Projeto de Lei número 25, da iniciativa do PEV, determina uma distância mínima entre o extremo de culturas agrícolas permanentes, superintensivas e os núcleos habitacionais, baixa à 7ª Comissão. Projeto de Lei número 26, da iniciativa do PEV, garante o direito à redução do horário de trabalho para efeitos de amamentação, aleitação ou acompanhamento à criança até aos 3 anos de idade, promovendo uma alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei número 7 de 2009, de 12 de fevereiro, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei número 27, de iniciativa do CDS-PP, aprova o Estatuto do Antigo Combatente e procede à 7ª alteração ao Decreto-Lei número 503/99, de 20 de novembro, e à primeira alteração à Lei número 3 de 2009, de 13 de janeiro, baixa à 3ª Comissão. Projeto de Lei número 28, iniciativa do CDS-PP,
agravamento da moldura penal para crimes praticados com violência nas escolas e suas imediações ou contra a comunidade escolar. 50ª alteração ao Código Penal. Baixa à primeira comissão. Projeto de Lei número 29, de iniciativa do CDS-PP, redução da taxa de IRC, procede à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei número 442-B/88, de 30 de novembro, baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei número 30, da iniciativa do CDS-PP, regulamenta a atividade de representação profissional de interesses lobbying, baixa à primeira Comissão. Projeto de Lei número 31, da iniciativa do PEV, alarga a abrangência a novos produtos de rotulagem para os alimentos que contêm transgénicos, baixa à 7ª Comissão. Projeto de Lei número 32, da iniciativa do PEV, visa o reforço da resistência sísmica dos edifícios, baixa à 6ª Comissão. Projeto de Regimento número 1, da iniciativa liberal, 4ª alteração ao Regimento da Assembleia da República, número 1/2007, de 20 de agosto, de modo a assegurar a justa e proporcional representatividade de todos os partidos políticos, baixa à primeira Comissão. Projeto de Resolução número 2, de iniciativa do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo o aumento de salário mínimo nacional para 650 euros em 1 de janeiro de 2020, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução número 3, de iniciativa do PCP, propõe medidas para garantir a universalidade e gratuitidade do acesso às creches a todas as crianças até aos 3 anos, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução número 4, do PCP, Programa Extraordinário para a Contratação de Profissionais de Saúde para o Serviço Nacional de Saúde, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução número 5, do PCP, recomenda ao Governo a tomada de medidas para o financiamento de todas as candidaturas consideradas elegíveis no Programa de Apoio Sustentado às Artes, Bienal 2020-21, e a revisão urgente do modelo de apoio às artes, baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução número 6, de iniciativa do PCP, recomenda ao Governo a contratação imediata de todos os auxiliares da ação educativa e assistentes administrativos necessários ao regular funcionamento da escola pública, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Resolução número 7, da iniciativa do PCP, eliminação de portagens na A28, A41, A42 e A29. Fica a aguardar agendamento. Projeto de Resolução número 8, da iniciativa do PCP, eliminação das portagens na A25. Fica a aguardar agendamento. Projeto de Resolução número 9, da iniciativa do PCP, eliminação das portagens na A23. Fica a aguardar agendamento. Projeto de Resolução número 10, da iniciativa do PCP, eliminação das portagens na A24. Fica a aguardar agendamento. Projeto de Resolução número 11, da iniciativa do PCP, pela abolição das portagens na Via do Infante. Fica a aguardar agendamento. Projeto de Resolução número 12, da iniciativa do PCP, aumento do salário mínimo nacional, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução número 13, da iniciativa do PEV, exorta ao Governo a que as culturas agrícolas permanentes superintensivas não sejam beneficiárias de apoios públicos, baixa à 7ª Comissão. Projeto de Resolução número 11, da iniciativa do PEV, sobre as dragagens no estuário do Sado, fica a aguardar agendamento. Projeto de Resolução, peço desculpa, era o Projeto de Resolução número 14, da iniciativa do PEV. Projeto de Resolução número 15, de iniciativa do CDS-PP, recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias ao alargamento da ADSE a todos os portugueses, independentemente de terem ou não um vínculo laboral ao Estado. Baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução número 16, de iniciativa do CDS-PP, recomenda ao Governo que adote todas as medidas e os procedimentos necessários para uma célere resolução do problema do atraso no processamento, atribuição e pagamento de diversas prestações sociais, designadamente pensões de velhice e de invalidez, de sobrevivência e outras prestações por morte. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução número 17, da iniciativa do CDS-PP, recomenda ao Governo que proceda a uma revolução na formação profissional para que ela se adapte aos novos tempos. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução número 18, da iniciativa do CDS-PP,
Recomenda ao Governo que, quando ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido pela primeira consulta de especialidade no Serviço Nacional de Saúde, assegure aos utentes a liberdade de aceder a essa consulta em qualquer outro hospital à sua escolha, seja do setor público, privado ou social. Baixa a 9ª Comissão. E a terminar, projeto de resolução número 19 da iniciativa do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a abolição de taxas de portagens na A22, via do Infante. Fica a aguardar agendamento. Terminei, Sr. Presidente. Muitíssimo obrigado, Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha. Foi realmente uma lista muito extensa. Amanhã vamos dar posse às diversas comissões, à tarde, as comissões que foram aprovadas no projeto de deliberação que votámos há pouco, e eu peço ao Sr. Secretário Eduardo Pacheco para nos dizer o horário das diferentes posses das várias comissões. Faz favor, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, informar por decisão do Sr. Presidente, as comissões tomam posse amanhã, dia 7, pela seguinte ordem. A primeira comissão às 15 horas, a segunda comissão às 15h30, a terceira, quarta, quinta e sexta comissão às 15 horas, a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª às 15h30, a 11ª, 12ª, 13ª e 14ª às 16 horas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E também avisar, para terminar, que a próxima, é evidente que na sexta-feira, como sabem, haverá reuniões destas comissões, das diferentes comissões, e voltamos a encontrar-nos em sessão plenária na quarta-feira, dia 13 de novembro, às 15 horas, com o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Muito obrigado a todos, muito obrigado e muito boa tarde.